Abençoada. Bom dia e bom dia. Levanta-te, tenha bom ânimo, permaneça firme, busque ao Senhor. Bom dia, Mai. Quer aparecer na live? Tá falando pra você? Não, tô falando para todo mundo. Bom dia, povo santo. Deus abençoe o dia de vocês. Ei, Bruna e Elaine. Bora orar, bora falar com Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós queremos te louvar, Deus, com a nossa vida, com o nosso ser, com todo o nosso estilo de vida, Pai. Nós queremos te glorificar. Obrigado, Deus, por nós termos acordado. Significa que mais um dia tem propósito. Mais um dia vamos aqui, Deus, estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor esperava de nós. Deus, eu quero abençoar o dia de cada pessoa que está aqui. Que seja um dia produtivo. Que seja um dia cheio da tua presença. Que seja um dia cheio da graça, do amor e da tua bondade, Pai. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos mesmo clamar e te pedir perdão, Jesus. Nos justifica diante do Pai e cobre-nos com teu sangue. Deus, nós sabemos que a todo tempo nós erramos. Por conta da natureza pecaminosa, existe, Deus, um coração inclinado para o mal. Mas uma vez que nós nos achegamos à graça, uma vez que nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nós somos purificados e limpos, Deus. É o que nós pedimos nessa manhã. Continua, Pai, nos limpando, nos purificando, moldando o nosso coração, porque sabemos que somos maus. Deus, então, nos ensina a maneira certa de portar, a forma certa de falar. Em nome de Jesus, nós queremos manifestar o Senhor nessa terra. Meu Deus, que aqui seja mais um dia de um devocional abençoado, cheio da tua presença, onde o Senhor vai nos conduzir. Livra-me, Deus, do meu eu, livra-me da minha vontade e que haja conexão direta com o Senhor, Pai. Conecta o meu espírito com o seu espírito e manifesta a tua vontade. Meu Deus, que haja conexão nessa manhã do seu espírito com o nosso espírito, em nome de Jesus. Nos livra de todo mal, de todo intento das trevas, de toda perturbação do diabo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Bom dia. Bom dia, Renata. Minha garganta tá quase ficando boa, gente. Mas tá quase. Bom dia, Amanda. Deus abençoa. Bom dia, Luciana. Hoje não deu tempo de fazer meu chá de capim-limão. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje nós vamos para Jó, capítulo 11. Nós vamos ler o 11 e o 12, o 13, se der tempo. Bom dia, Joyce. Deus te abençoa. Gente, deixa eu mostrar para vocês a minha mais nova aquisição. Tô comendo maçã. Eu passei mal, Pati, no domingo. E eu passei muito mal, vomitei muito e fez muita força. Já chegou a morrer no domingo. E aí arranhou muito a garganta, machucou, sabe, feriu. Eu fiquei sentindo aquele gosto de sangue. Aí na segunda eu fiz uma live sentindo muita dor e com a garganta ainda muito machucada. Hoje tá melhor, mas ontem eu amanheci gripada. Então mistura gripe com a garganta machucada e tá uma benção. Gente, olha a minha aquisição. Olha essa Bíblia. Gente, vou mostrar pra vocês essa Bíblia. Eu ainda não li ela. Peguei ontem à noite. Ela tem 5 traduções numa única página. Evita da gente ficar... Deixa eu olhar na NVT, na NVI, na King James. Gente, muito bom, muito bom. Em uma página, ela vai ter todos os versículos e nas
5 traduções. Tem a Almeida corrigida, atualizada, a Nova Almeida, tradução brasileira, a NTLH. A NTLH eu não gosto muito não, porque tem gente que gosta porque é uma linguagem mais fácil. Mas eu acho que ela perde um pouquinho da essência, sabe? Marcela Quero. Deus te abençoe. Eu amei, gente. Ainda vou adaptar com ela. Josué. Nossa, muito legal. Tô encantada. E eu achei muito prático, porque às vezes eu tô aqui fazendo um devocional e eu tô com 3 Bíblias, gente. Vamos ver. Aí, ó. Vou deixar aqui aberto em Jó capítulo 11. Vai ficar aqui do meu ladinho. Mas para devocional riscado, eu gosto dessa, porque tem meu espaço para escrever. Eu prefiro. Gente, tá todo mundo bem? Tá todo mundo firme, forte? E Paula, e tia Janinha, bom dia. Vamos lá para mais um dia. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Todas as manhãs nós temos devocional. Nós estamos estudando o livro de Jó. Se você perdeu os dias anteriores, você pode voltar tanto no YouTube quanto na página do Instagram, porque eu deixo salvo e aí você pode fazer aí o seu devocional e acompanhar o que você perdeu, tá bom? Jó, capítulo 11. Então, Zofar, de Naamã, respondeu a Jó: não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocente só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém repreenderá? Você afirma: minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa, se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida está castigando muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus. E o que você pode fazer é mais profundo do que o abismo. E o que você pode saber é mais vasto que a terra e mais amplo do que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar sábio como um jumento selvagem dar à luz a uma criança. Impossível, né? De fato, um tolo se tornar sábio. Ele vai ter que deixar de ser tolo para se tornar sábio. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então o seu rosto se iluminará. Sua inocência, você será tão forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos. Serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia. Até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança e estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará, e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua esperança será a morte. Vamos lá. Eu li direto porque aqui é só a fala de Zofar para Jó. Zofar é o terceiro amigo que aparece.
Nós já vimos Elifaz, né, que foi a primeira frase, primeiro amigo a se pronunciar diante de Jó. Depois teve Elifaz, Bildade, e agora aparece Zofar. Zofar está dizendo para Jó ainda com uma fala mais arrogante. Ele está dizendo: ô Jó, você está dando tombo em Deus? Você merecia um castigo muito maior do que esse que está te colocando. Você está passando por isso tudo, mas na minha visão, na minha concepção, eu acho que você deveria passar por muito mais. Existe aqui, a gente consegue ver um pouquinho do temperamento de Zofar. Zofar, ele apresenta um temperamento bem colérico, sabe? Aquela pessoa que fala duro, aquela pessoa que é direta demais e quer expor o que ela está pensando, e ela pensa que o que ela está pensando é o correto, e mais ninguém está certo. Pois é, o temperamento colérico, ele tem um pouquinho disso. Ele é um líder nato, ele é alguém de resolução de problema, ele é alguém que até espera um pouquinho para falar, mas quando ele abre a boca para falar, ele é muito duro, incisivo, e ele fala: ó, você tem que fazer isso, porque se você fizer isso vai dar resultado. A gente vê aqui um temperamento muito colérico em Zofar, porque ele fala com Jó: Jó, você merecia um castigo bem pior do que esse que você está passando. Eu ainda acho que isso é leve diante do que você cometeu. Só que ele não sabe o que Jó fez. Ele está vendo toda a circunstância, ele vê o lamento de Jó, e quando ele fala com Jó assim: Jó, para de ficar lamentando, Deus deveria te dar um castigo muito maior. É como se dissesse: ah, tá, beleza, você está santo diante de Deus, né? O colérico, ele tem um pouco desse tom de voz, desse jeitinho de: ah, beleza, você está passando por essa prova e não fez nada. Tô acreditando. Ninguém sofre à toa não, Jó. É isso que Zofar está falando aqui. Ele está dizendo: olha, a sabedoria, ela não é coisa simples, não. A sabedoria é difícil de conseguir. E olha, se você pedir perdão para Deus e se arrepender, olha, a sua escuridão se transformará em luz. Você se sentirá seguro, pois terá esperança. Você vai estar protegido e vai conseguir descansar. Olha, meu irmão, a palavra que eu quero liberar para a sua vida nessa manhã não é uma palavra dura. Eu quero te falar o seguinte: corra para os pés do Senhor, caminhe com Ele, conheça Ele e saiba o que Ele tem disponível para a sua vida. Porque nem sempre as provações, elas vão estar acompanhadas de uma má ação sua. Às vezes é só permissão de Deus. E eu vou dizer uma coisa: tá tudo bem. Tá tudo bem passar por uma prova. Tá tudo bem as coisas saírem do seu controle. Não estou falando de negligência. Vamos separar? Não é negligência, não é você não se preocupar com os problemas que você está passando, não é ignorar, né, a falta de dinheiro para pagar a conta de luz. Eu não estou falando de você ser negligente com seus problemas e esquecer que eles existem. Mas vamos nessa manhã entrar num lugar de descanso em Deus. Ontem, por acaso, né, eu abri a Bíblia aqui no devocional com vocês e saiu em Salmos 90. E eu não vou lembrar certo, mas fala que em Deus nós encontramos segurança. Se precisar, eu abro aqui também. Deixa eu ver aqui. Então, não estou falando para você esquecer dos teus problemas, mas eu quero ser hoje um agente de paz, um agente encorajador na sua vida e dizer que vai ficar tudo bem e que nós precisamos aprender a sorrir em meio às nossas dificuldades. O Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Eu achei isso tão bonito, ficou no meu coração. Olha, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza, é nele que nós nos refugiamos, é nele que nós encontramos um lugar seguro. Gente, tribulação todo mundo passa. E eu vou falar que ambição todo mundo tem. Não falo a ambição somente financeira, mas a ambição de chegar num lugar melhor na sua vida.
Quem aqui não tem vontade, às vezes, de ir para um cargo melhor? Se tem uma empresa, de melhorar um pouco a empresa, de ter bons funcionários, de ter uma boa casa, as donas de casa de ter aquele jogo de panela, sabe? Aquela panela que custa 5.000, que cozinha sozinha. Cozinha sozinha não, mas que você pode picar batata, cenoura, cebola e ela cozinha cada ingrediente no seu tempo. Todos nós temos ambição. Seria certo fingir que vai ficar tudo bem quando às vezes não está tudo bem? Não, Bruna, não tem problema nenhum. Não é que você vai ignorar o seu problema. Mas vamos numa passagem muito interessante, que eu gosto muito dela, que é da Sunamita. A Sunamita é uma mulher que morava no meio do seu povo, uma mulher muito rica, e ela vivia muito bem. E ela tinha tudo que ela precisava. Certo dia, é uma história longa, eu aconselho vocês a lerem depois, é uma história linda, 2 Reis 4. E vai falar que ela observava toda vez Eliseu. Ela vai olhar Eliseu subindo para orar toda vez. Toda vez que Eliseu, que era um profeta, ele subia no monte para orar, ele passava de frente à casa dela. E ele fez uma amizade com ela. Ela falou assim: olha, eu vejo que esse cara passa aqui e ele caminha muito para poder subir no monte para orar. Eliseu caminhava cerca de 55 quilômetros. Toda vez ele saía da sua casa, né, ele ia no sábado, subia para orar e depois ele voltava para sua casa. Aí a Sunamita, que era uma mulher, tinha seu marido, vivia no meio do seu povo, muito rica, ela falou assim: meu amor, vamos construir uma casa para Eliseu? Vamos fazer uma casa para ele aqui em casa? Porque eu vejo que ele passa toda vez e não tem onde ficar e ele caminha muito. Então toda vez que ele subir para orar, ele vai poder ficar aqui em casa. A nossa casa fica na metade do caminho, então já vai ajudar ele. E aí eles fizeram uma amizade, eles desenvolveram uma amizade. Toda vez que ele subia para orar, ele parava na casa daquela mulher, ele se repousava lá. E ela construiu para ele um quartinho, colocou uma cama, colocou uma mesa, uma velinha lá, um candelabro, uma cadeira. E ele repousava naquele quartinho com o seu servo, Geazi, toda vez que ele subia para orar. E um dia ele percebeu que aquela casa era vazia. E ele falou com aquela mulher assim: o que você quer que eu te faça? Porque você me construiu uma casa, o que eu posso te retribuir? E aí aquela mulher vira para ele e fala assim: olha, eu vivo no meio do meu povo e eu estou bem, eu tenho tudo que eu preciso. E aí Eliseu ficou pensando, e Geazi deve ter comentado, falando assim: olha, ela não tem filho. Você já percebeu que a casa é vazia? Que não tem bagunça, que está tudo arrumado? Pois ela não tem filho. E aí Eliseu manda chamar aquela mulher e vira para ela e fala assim: olha, daqui a 1 ano você dará à luz a um filho. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Aquela mulher vira para ele e fala assim: olha o que você está falando. Eu não estou te pedindo nada. Eu não quero. Você tem certeza do que você está me falando? Eu não posso ter filho. Porque naquela época, se uma mulher não tivesse filho, com toda certeza, era porque era estéril. Porque a única herança e o papel da mulher era gerar a vida. E aquela mulher não tinha filho. Ou seja, entre aspas, era uma mulher que não tinha tanto valor na sociedade. Ela poderia ser rica, ela poderia ter tudo, ela poderia viver no meio do seu povo, mas se ela não tinha filho, alguma coisa ali estava errado. E aí ela criou uma esperança no coração dela. E passado 1 ano, ela deu à luz a um filho. Porque Eliseu, ele era profeta. E ele profetizou que dentro de 1 ano, aquela mulher daria à luz a um filho. O menino cresce, feliz, alegre, contente. E ela, feliz com seu filho, manda o seu filho para o campo para ir trabalhar com seu pai. Ele tinha em torno de uma idade de 7 anos. No campo, o menino teve uma dor de cabeça muito forte. O pai mandou para a mãe. Na hora que chegou na mãe, a mãe foi cuidar, começou a cuidar, o menino morre nos braços dela. E o menino morreu nos braços dela. Eu creio que na hora ela falou assim: eu não estou acreditando que a minha vida estava em paz, agora Deus me mandou um filho e esse menino morre no meu braço. Eu não acredito nisso aqui não. Ela pegou o menino, deitou no quarto de Eliseu, colocou lá no quarto de Eliseu e deixou o menino morto, deitado em cima da cama. E ela foi até Eliseu, ela falou assim: meu amor, prepara para mim as jumentas,
prepara uns 2 servos que eu vou lá no campo falar com Eliseu. O marido dela virou para ela e disse o seguinte: meu amor, hoje é sábado, Eliseu ele não vai te atender. Hoje é sábado e Eliseu não atende, você sabe. Por que você está querendo falar com Eliseu? Ela falou assim: meu amor, apronta para mim as jumentas, 2 servos, prepara que eu vou ao encontro de Eliseu. E aquela mulher foi ao encontro de Eliseu. Quando Eliseu estava no monte, que não era dia de atendimento, ele estava no monte. Geazi, o seu servo, estava com ele. E ele vira para Geazi e fala assim: Geazi, olha quem vem lá. Sunamita está vindo. O Senhor não me falou nada que ela viria. O Senhor não me deu nada para eu poder entregar para ela. E ela está chegando aqui. Desce lá e pergunta o que está acontecendo. E pergunta se vai tudo bem com ela. Aí Geazi, o servo, desce rápido e fala assim: olá, tudo bem? Como é que tá as coisas? Me fala aí como é que tá aí você, sua família, o seu menino. Ela virou para Geazi e falou assim: vai tudo bem. Essa foi a resposta seca dela. Vai tudo bem. Como que uma pessoa pode falar que vai tudo bem se o filho dela tá morto dentro de casa? É esse o cenário. Uma mulher tá dizendo que vai tudo bem e o filho dela tá morto em cima da cama. E ela falou assim: eu quero falar com Eliseu. E não era dia de atendimento. Só que ela tinha uma amizade, um relacionamento com Eliseu. E ela falou: eu quero falar com ele. E ela sobe até Eliseu. E na hora que ela chega até Eliseu, ela fala assim: Eliseu, eu quero que você vá lá em casa. E eu creio que ele espantado: ai, Deus não me falou nada, o que está acontecendo? Não devo ir, porque o que aconteceu, Deus? E aquela mulher: eu espero você lá em casa, eu quero você lá em casa. Gente, não sei quanto tempo leva, mas talvez pode ter levado 1 dia de caminhada, 2 dias de caminhada, não sei. Só sei que aquela mulher vai até o monte para falar com Eliseu. Fala com ele assim: Eliseu, eu quero que você vá lá em casa. Não conta para ele o problema. Ela fala para Geazi, que era o servo de Eliseu: tá tudo bem, tá tudo ótimo, não precisa preocupar. E aí Eliseu começa a caminhar até na casa dela. Na hora que chega na casa daquela mulher, o menino estava morto. E Eliseu fala assim: poxa vida, Deus, você não me falou que o menino morreu? Nem para avisar uma hora dessa. Caminhei esse tanto, chega aqui e pega o menino morto. E aí Eliseu vai e faz todo um ritual. Coloca cinto sobre ele, coloca a vara, estende a vara, né, o bordão dele, em cima do menino. Faz ali o ritual, olho com olho, boca com boca, e fala que o menino volta a viver. E o menino ressuscita. Essa é a história. 2 Reis. Você que está chegando agora, ficou perdido. A Bruna fez uma pergunta falando da seguinte forma: não seria errado você fingir que está tudo bem na sua vida quando na verdade não está? Aí eu contei essa história que está em 2 Reis 4 para ilustrar e falar na palavra que não tem problema você falar que está tudo bem quando está tudo mal. Não é que você está mentindo, mas você só compartilha, você só conta do seu problema para quem vai resolver o seu problema. O que adiantaria aquela sunamita virar para Geazi e falar assim: Geazi, o menino morreu, e nananana. Sabe o que Geazi ia falar? Pera aí que nós vamos falar com Eliseu. Se a pessoa não vai resolver seu problema, para que você vai contar para ela? Para que você vai chegar aqui na live e vai ficar assim: gente, tô com tô morrendo, e meu menino tá morrendo, eu tenho isso aqui, tenho isso aqui. Todo mundo que tá na live vai resolver seu problema? Não vai. Vai ficar adiantando você ficar murmurando aqui na live? Não vai. Vai adiantar você ficar contando para os seus filhos o seu problema, se na verdade o seu problema é com o seu marido? Vai adiantar você ficar enchendo a cabeça do seu marido de um tanto de coisa que você queria ter e ele não consegue te dar? Se você pode, fala para quem vai resolver seu problema. E o único que pode resolver o nosso problema é Deus. Às vezes, você pode compartilhar o seu problema com um profeta, com seu pastor, com seu líder de célula, mas você não vai expor para todo mundo o seu grande problema. Uma coisa é você compartilhar de uma dor, compartilhar de uma dificuldade que você está passando naquele momento no PG, na célula. Gente, hoje meu coração está triste, hoje meu coração está amargurado, está angustiado, estou passando por essa situação lá em casa. Tudo bem, mas se queixar com quem não resolve o problema,
não vai adiantar de nada. É por isso que eu tô falando, não é que a gente não possa lamentar ou falar do nosso problema. Existe sim o problema que está passando, igual o de Jó. Só que nós precisamos aprender a abrir a nossa boca para quem vai resolver o problema. No caso de Jó, só Deus poderia resolver o problema dele. Então não justifica ele ficar falando com os amigos dele, eu tô muito chateado, não sei o que aconteceu, porque eu não pequei. Não, a conversa dele tem que ser direta com Deus, porque o problema dele é com Deus. Então não adianta. Vai tudo bem. Começa a falar isso na sua vida. Vai tudo bem. Quando alguém perguntar pra você, como é que tá? Vai tudo bem. Porque quem tem que saber do seu problema é Deus. Quem vai te ajudar a solucionar também é Ele. Ficou claro, Bruna? Pegou a visão? Então não é errado. Igual, por exemplo, quando você tem um filho muito bagunceiro. Seu filho é bagunceiro, é arteiro, ele sobe em cima de onde você não pede, ele quebra as coisas que não era para poder quebrar e você já perdeu o controle da situação. Ao invés de você chegar perto das suas amigas e dizer, nossa, meu filho tá muito bagunceiro, tá muito bagunceiro, não tô dando conta. Você fala assim, graças a Deus que eu tenho dado conta do meu filho, porque ele é uma bênção. Sabe quando você fala nesse tom de bênção? A bênção é tipo, nossa, que atribulado. Aquela batidinha no dedinho, sabe? Na quina do sofá. Que você fala, glória a Deus. Existe uma vontade grande dentro de nós de soltar um... E aí você vai e fala assim, nossa, glória a Jesus. Glória a Deus, viu? Obrigado, Jesus. Porque nós somos agentes de paz. Amém, Rubenilde. Eu tomo posse dessa bênção em nome de Jesus. Para nós que somos agentes de paz, nós que somos pessoas que carregam a essência de Jesus, as palavras que saem da nossa boca são palavras de bênção e não de maldição. Nós precisamos aprender a proferir as palavras de bênção. De falar assim, não, meu dia está abençoado, embora o seu dia está todo atribulado, embora você está cheio de conta para pagar e não tem dinheiro, você vai falar assim, Deus, que bom que o Senhor fez mais um dia lindo, mais um dia perfeito. Eu estou lendo um livro e eu falei já com vocês aqueles que querem, compre, vençam a batalha na mente, alguma coisa assim. Depois eu posto ele no grupo. Ele é um livro excelente, vencendo as batalhas na mente, eu acho que é isso. Ele vai falar que aquilo que você pensa, você é. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro que chama A Lei da Atração. Eu já li esse livro e estudei ele na época que eu queria ser maçom. Mulher não pode ser maçom, só homem. Mas já ouviu falar da maçonaria? Maçonaria é uma seita. A maçonaria é uma seita satânica. Se tiver algum maçom aqui, pode talvez falar que não é, mas a gente sabe que tem um fundo maçom. Tem pessoas que já saíram da maçonaria e contaram. Já participou da maçonaria, Lene? É uma seita, a maçonaria é uma seita, isso mesmo, diabólica, sim. E eu queria fazer parte, por quê? Eu venho de uma família muito pobre. A gente passou muita dificuldade. E eu falei com Deus que eu queria ser rica. E na maçonaria, todo mundo fica rico. Eu falei assim, eu quero ser maçom. Se eu não for maçom, eu quero casar com maçom. Era porque eu queria ser muito rica. E aí eu fiquei sabendo que lá a pessoa entra pobre e os ricos ajudam a pessoa que entrou pobre a ficar rica. Depois esse cara fica rico e tem que ajudar o outro pobre que entra. E assim vai. É uma seita. E eu queria entrar nessa seita. E eu queria fazer parte. E lá tem ritual. Na hora que você chega tem um tapete com o nome de Jesus. Você tem que limpar o pé nesse tapete. Eles falam que dá uma volta no caixão. Tem sacrifício de bode. E o povo faz sacrifício e faz pacto de sangue. E é um negócio misterioso, gente. Na época eu estudei muito.
eu conheci um professor que era, sabe? E esse professor, ele falava que ele não podia negar nada pra ninguém. Então, todo dia na hora do recreio, eu chegava pra ele e falava assim: professor, compra uma empada pra mim. E ele não podia negar. Eu lembro que eu não fazia sempre, porque eu ficava com dó. Mas eu sempre pedia ele uma empada. Professor, me dá uma empada. E ele não podia negar, e ele toda vez comprava uma empada pra mim. Meu professor de filosofia, e ele era maçom. E eu comecei a estudar muito sobre a maçonaria. E eles têm um livro que carrega como seriedade, né? Que eles estudam. E as indicações de livro que eles têm é o The Secret, O Segredo, A Lei da Atração. Verdade, eles se ajudam muito. Não sei se é verdade de fato, mas soube que tem sacrifício de primogênitos. Não tem o sacrifício de primogênito, mas eles oferecem o primogênito. Então a alma do primogênito fica vinculada a esse processo. Então, tipo, o diabo vai requerer essa alma. Sim, conheci uma moça que o marido dela era o primogênito de um pai maçom. O menino surtava. Vez ou outra, ele subia em cima de um prédio e falava que ia pular. Sabe? O tempo todo querendo suicidar. O tempo inteiro, gente. É um negócio de louco. E eu lembro que ela me contava muitas coisas e falava assim: Raira, me ajudou a orar. Porque meu marido, o tempo todo ele quer suicidar. O tempo todo ele tem pensamento suicida. E ele era o primogênito de um pai maçom. Tá. Isso são as histórias que a gente escuta. Nunca entrei. Nunca vi um ritual. Não sei. Tá? É o que eu escuto e o que eu estudei na época. E eu comecei a ler esse livro, A Lei da Atração. E a Lei da Atração fala que se você quer algo, você vai conseguir esse algo. E para conseguir esse algo, você vai ter que pensar no que você quer. Por exemplo, eu quero uma BMW, uma X6. Ok, pensei no que eu quero. Pensa. Imagina a X6. Aí você já imagina o carro. Nossa, ele é um carro bonito. Nananã. E aí você começa a escrever agora. Eu tenho uma X6. Eu tenho uma X6. É isso que o livro fala. E aí você começa. E eu escrevia no braço assim, ó. Eu tenho uma X6. Eu tenho uma X6. E depois, o último passo é você mentalizar. Você andando no carro. Você entrando na casa. Você abrindo ali, pensando no banco e confortável. E aí você pensa. E o negócio chega. É desse jeito que funciona. Funciona com muita gente. É óbvio que não vai funcionar com todo mundo. Mas eu comecei a estudar aquilo e eu vi que funcionava. Funcionava. Se você pensa, escreve e determina, toma posse daquilo, você tem. Gente, isso não é fé? Fala comigo se essa lei da atração não é fé. Tudo que você pedir, crendo que recebeu, receberá. É o que o Senhor fala na sua palavra. Tudo que você pedir, crendo, se de nenhuma forma você duvidar, você vai ter. Gente, isso é fé. Olha o livro que eles usam. E esse livro, gente, eu lembro que na época eu não tinha discernimento de Deus, tinha uns 17 anos, 16, 17 anos, e eu era muito dedicada, eu sempre fui muito responsável, e eu queria ser rica. A vida toda, meus sonhos, falam assim, qual que é o seu sonho? Ser rica. Ser rica. Por que você fez a faculdade? Eu queria ser rica. Na hora que eu bati no Google, assim, profissão que mais paga no mercado. Tava lá, engenharia civil, medicina e geologia. Na época, o salário do geólogo chegava a 70 mil. E eu falei, vou ser geóloga porque tem menos concorrência. Mercado de engenharia civil saturado, medicina saturado, geologia tinha 50 mil vagas e só tinha 11 mil profissionais formados. Era 50 mil vagas para profissão e só tinha 11 mil vagas. Eu falei, vou ser geóloga porque eu vou ser rica. O meu sonho era ser rica. Não, você perguntar assim, queria casar? Queria casar. Mas meu sonho mesmo era ser rica, ter helicóptero, navio, e era tudo isso. E eu me dedicava para isso. E aí eu fui estudar maçonaria, eu fui na profissão da geologia, e aí eu descobri que riqueza só tem em Deus. E hoje Ele me deu muita riqueza, hoje eu sou muito rica, graças a Deus. Ele me confiou vidas. Eu falei com Deus que eu queria ser rica, essa foi a minha oração para Deus. Mas a gente esquece que a gente ora de maneira errada.
E o que eu chamo de riqueza não é o que Deus chama de riqueza. Eu custei para entender isso. Eu falei, Deus, eu pedi tanto para ser rica. E ele falou assim, olha o tanto de vidas que eu te dei. Olha o tanto de pessoas que eu te confiei. Essa é a minha riqueza. Isso é o que eu chamo de riqueza. O que você chama de riqueza, Raira, que é o ouro, que é a prata, que é o diamante e tal e tal e tal, nisso eu piso. Esse é o chão aqui. As ruas são de ouro. Lembra? Pois é. O que eu chamo de riqueza não é a mesma coisa para Deus. E hoje ele me confiou riqueza. Mas eu queria riqueza terrena, gente. Eu queria ouro, prata, diamante, rubi, rubênio, zarcônio, esmeraldas. Eu queria isso, muito dinheiro no banco, ser bilionária. Era isso que eu queria. E a lei da atração, ela fala disso. Por que eu entrei nesse ponto? Porque eu estava falando que aquilo que você pensa, você é. Nós estamos estudando o livro de Jó, falando que Jó está passando por sofrimento. O amigo dele está falando que, Jó, se arrepende, você merecia um castigo muito pior, você foi ruim, por isso que está sofrendo. E eu estou falando, gente, nós passamos por luta, passamos por momentos difíceis, mas não fica se apegando a esse momento difícil, não. Pensa você já se livrando desse sofrimento. Pensa você vivendo sua vida feliz. Não é a lei da atração, não. Isso é fé. É fé. Deus te confiou almas. Maior riqueza para Deus. É isso. Eu entendi. Hoje eu entendi. Eu tenho muito amor com a sua vida. Eu tenho muito zelo com a vida de vocês. Toda vez que eu estou aqui fazendo devocional, eu penso falar da maneira mais clara para que vocês entendam, para que vocês apliquem e cheguem na glória. O meu único propósito de acordar e o que motiva meu coração a levantar da cama todos os dias, 5h30, é saber que vocês vão ser salvos. É saber que existe uma vida com Cristo e que vocês vão escolher a porta estreita. Sabe? É sobre isso, gente. É isso que traz alegria pro meu coração. Porque se fosse por mim mesmo, eu não levantava não, gente. Não levantava. Quando eu tinha 15 anos, eu disse para mim mesma que com 30 anos eu ia ter a minha casa. Aos 29 anos, eu conquistei a minha casa. Então, tirei minha mãe do aluguel e passou a morar comigo. Isso foi o melhor. Gracinha. Gente, é meu sonho também, poder comprar uma casa para minha mãe. Esse não seria nem para mim, porque eu vivo bem. O Senhor supre muito as minhas necessidades, mas um sonho que eu tenho no meu coração é de poder dar uma casa para minha mãe, tirar ela do aluguel, sabe? Não, eu imagino a felicidade do seu coração, Gleice. Não tem coisa melhor. Quando eu pergunto, na comunidade, o sonho de muitos é uma casa própria, porque você não tem que ficar sofrendo, para poder pagar aluguel. Aluguel é um dinheiro muito ingrato. Porque você paga hoje, mês que vem você já está devendo. Você paga e já começa a dever de novo. É muito difícil. É isso, deixa eu ver aqui. Desejo que o Senhor realize seus sonhos. Amém. Meu patrão era maçom, mas os filhos dele todos depressivos. É sobre isso. Amém. Turma, vamos ler aqui agora o discurso de Jó. A resposta de Jó, deixa eu ver o tempo. Creio que não vai dar tempo. Hoje eu preciso concluir mais cedo, porque hoje eu tenho que sair de casa mais cedo. Mas de tudo que a gente comentou e falou, eu queria que ficasse isso no coração de vocês. Que no devocional de hoje você saísse falando assim, não é que eu vou fingir, não é que eu vou mentir, mas eu preciso fazer aquela palavra que Paulo disse, real na minha vida. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tá passando por dor, tá passando por alegria, que o nosso sorriso seja o mesmo para o Senhor. Tem momentos que a gente vai esboçar tristeza, nós vamos esboçar, não tô legal, não tô bem, mas vamos caminhar com o coração cheio de esperança, cheio de fé. Olha, eu tenho pessoas aqui me assistindo na live de algumas religiões. Não é todo mundo que está aqui que é evangélico. Se você puder, conta aí a sua religião. Nós caminhamos
independente da nossa diferença. Mas o meu maior propósito é fazer vocês enxergar Jesus. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele não deixou claro que uma igreja seria a correta. Ele não falou o seguinte: a partir de hoje, a igreja Jesus missional é a que é correta. Jesus não levantou ele não construiu um templo. Se a igreja a 4 paredes fosse muito, muito importante para Jesus, ele teria construído uma igreja, ele teria gastado os 3 anos de ministério dele construindo um templo e falando o seguinte: fiquem aqui dentro, propaguem esse lugar vai carregar a minha presença. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim: aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, ame ao seu Deus de todo o seu coração, ame o seu irmão como você foi amado. Ele deixou algumas frases prontas. Ele não falou sobre a igreja. Nós caminhamos debaixo da palavra, mas é claro que tem igrejas que não caminham de acordo com o que a palavra fala. E eu tenho um pensamento acerca disso. Nunca vou discutir isso aqui com vocês. Mas o que eu quero que fique claro no coração de vocês é que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A live com a Raira não vai salvar, e na missa não salva, e no culto não salva, frequentar a reunião espírita não salva, e no candomblé, na sua reunião no terreiro, não salva. O que te salva é Jesus Cristo, de Nazaré. Você precisa acreditar que ele veio à terra, ele foi encarnado, ele sofreu, morreu, crucificado, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Vai voltar e vai buscar a sua igreja. Tem princípios que eu não mexo, contra isso eu não negocio. Se você não acredita nisso, não tem como eu conversar com você. Mas, se é nisso que você acredita, para mim tem salvação. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é necessário. Você só vai ser salvo se você aceitar Jesus como seu Salvador. Não sei se você já fez isso, mas se não fez, você vai escrever aí nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Se você se afastou de Deus um dia e foi viver no mundão, e foi viver a vida da maneira que você queria, cheio de imoralidade sexual, cheio de promiscuidade, cheio de idolatria, cheio de ganância, cheio de ciúme, de inveja, e quer voltar hoje, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Amém, que bênção. Eu frequento missão urgente. Você está certa. Ontem no curso da minha colega de sala, não passou na entrevista por ser católica. Olha isso. Que tristeza, né? Qual que é a religião de vocês? Escreve aí. Quero conhecer as religiões que nós temos aqui. Qual é a religião de vocês? Me deixa conhecer. Vocês estão tímidos? Não quer falar, não? E no céu não vai haver divisão, e sim santidade. Sou evangélica da Assembleia de Deus. Bênção, Robertinho. Amém. O resto do povo ficou com vergonha? Queria muito saber. Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu preciso de Ti. Amém, Valdilene. Amém. Vou escrever aqui seu nome. Vou orar por você já já. Valdilene. Sou evangélica. É Assembleia de Deus. Eu não entendo dos códigos não, viu, Amanda? Mas é de Recife. Sou cristão, congrego na Universal. Me mudei de bairro, fazia parte da Assembleia de Deus e vou fazer parte da
Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu visito a Batista. Sou evangélica da Casa Forte. É Portugal. Sou evangélica, congrego na Deus e Amor. Que bênção, irmã. Vou fazer parte da de Pernambuco. Amém. É sobre isso. É sobre a gente estar em diferentes ministérios, acreditar em diferentes religiões, mas permanecer unidos em um caminho que leva a Cristo, tá? Sou da Apostólica Cristã. Amém. Assembleia de Deus tá ganhando, hein? Vitória em Cristo. Coloca sua mão no coração. Vamos orar pela Valdilene. Amém? Deus, eu quero te agradecer, porque embora tem diferentes povos, diferentes lugares, estados, região, o Senhor permanece, Pai, nos unindo na palavra. Que a palavra seja sempre o nosso ponto de apoio, que nós venhamos voltar para o Senhor todos os dias. Quero pedir ao Senhor, Deus, nos ensina a desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Eu te agradeço por essa palavra, que ela possa fazer mesmo raiz em nosso coração. Deixa, Pai, a semente germinar e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Deus, não é sobre ser fingido, não é sobre ser falso, não é sobre ser mentiroso em dizer que tudo está bem quando não está. Mas nós aprendemos a profetizar, nós aprendemos que nós contamos o nosso problema para quem pode resolver. E a visão é de ponto de vista. Eu posso estar passando por dificuldade agora e dizer que eu estou bem, porque o estar bem não é condicionado à circunstância, mas no lugar onde eu estou. E eu e os meus irmãos estamos em Cristo. Nós estamos no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Só existe um lugar seguro, no Senhor, Pai, no Senhor. Então nos ensina a romper e avançar dia após dia, crendo nesta verdade. Eu entrego o coração da Valdilene diante do Senhor. Não sei o que a levou a afastar dos seus caminhos, Pai, mas eu te peço agora, em nome de Jesus, cura toda ferida, cura toda mancha, toda palavra que foi lançada sobre a vida dela, Pai, que fez ela afastar. Traga a tua filha de volta. Escreve o nome dela no livro da vida. E eu declaro que a Valdilene, ela será salva, Pai. Ela não será daquelas que vão chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo outro. Mas ela será aquela que o Senhor vai dizer: venha, entre para o descanso do Pai. Entre para o descanso do meu Pai. Ela será essa, Pai, conhecida aos teus olhos. Eu quero te agradecer por a oportunidade que o Senhor me dá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai amado. Eu entrego cada um dos teus filhos debaixo da tua mão santa e poderosa. Guia eles, Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Amém e amém. Que Deus, Ele abençoe a vida de vocês e dê graça. Viva o dia de hoje de maneira linda, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Estou com sono. Gente, fiquem com Jesus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que hoje seja mais um dia de romper, mais um dia de avançar, diante de tudo aquilo que o Senhor Ele já reservou para a nossa vida. Em nome de Jesus. Beijo.